Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo para a galera do oitavo ano. Tudo bem, pessoal? Turma 800, 801. Desejo que todos estejam bem, né? Logo estaremos juntos e vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, né? Capítulo 11. Nós já fizemos algumas correções, eu dividi o capítulo em algumas partes e hoje nós vamos falar na página 13, vamos iniciar na página 13, falando o México, né, sobre o conteúdo. O México e a dependência de capital estadunidense. Vamos falar sobre isso agora. Então vamos lá. O México é um dos 3 países mais industrializados da América Latina, ao lado do Brasil e da Argentina, assim como outros 2 países latino-americanos. Seu processo de industrialização teve início aí, né, aproximadamente do século XIX, de forma incipiente e pouco expressiva. Apenas no decorrer do século XX, por influência de capitais externos, a industrialização começou de fato a crescer no país. Atraído aí pela oferta de mão de obra e matéria-primas baratas, as empresas multinacionais passaram a dominar o parque industrial mexicano. Os setores têxtil, alimentícios, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico foram aqueles que mais se desenvolveram, tá? Que mais se desenvolveram no país. Atualmente, a indústria no país mexicana, né? A industrialização mexicana é bastante diversificada. As reservas petrolíferas abundantes do México desempenharam um papel importantíssimo nesse processo de industrialização. Ok? Também no parque industrial da região norte do país apresenta aí uma característica bastante particular. Por quê? As indústrias instaladas de origem estrangeira produzem mercadorias variadas utilizando peças e outros componentes comprados de outras matrizes, né? Geralmente situadas nos Estados Unidos. Ou seja, elas recebem peças fabricadas em outros países e apenas montam o produto final, né? Essas peças elas vêm de outros países e no México são montadas o produto final. Essas indústrias recebem o nome de maquiladoras. As primeiras maquiladoras instaladas no México na década de 1960. O México pretendia dessa forma atrair o capital estrangeiro e ampliar seu parque industrial. Foram oferecidas às empresas estrangeiras vantagens de isenção de impostos, encargos, né, sociais mais baixos. E além de facilitar para a exportação de produtos para os Estados Unidos. Outro fator que aumenta o lucro das maquiladoras são os baixos salários pagos aos trabalhadores, que praticamente não contam com benefícios sociais, tá? Então, essa dependência do capital estadunidense já é uma coisa que já vem ocorrendo, né? Desde a partir do século XIX, adentrando aí, né, para a atualidade, século XXI, que continua ainda com essa dependência financeira. Aí, no caso, na página 14, fala que a partir de 1994, a criação da NAFTA, né, e em 1918, sob a liderança do presidente Donald Trump, os Estados Unidos declararam aí a transição entre a NAFTA e entre os novos blocos econômicos, com os mesmos países membros, de acordos anteriores. Estados Unidos, Canadá e México, porém, com o objetivo de definir os interesses estadunidenses e os seus trabalhadores, que tem diminuído os investimentos do país no parque industrial mexicano. Há mais de 6 mil indústrias maquiladoras no México, que produzem automóveis, computadores, aparelhos eletrônicos e outros produtos manufaturados para abastecer o mercado externo, sobretudo
né? A gente volta a falar, sobretudo, o mercado dos Estados Unidos. Essas indústrias empregam aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores, segundo aí, né, o IMEX, que é um programa do governo mexicano de fortalecimento das exportações. Essa informação vocês podem também observar aí na página 14 que tem um mapa mostrando aí a distribuição dessas indústrias maquiladoras com o período aí de 2014, e através desse mapa vocês podem ter essa observação, tá? Um outro assunto que vem no conteúdo de vocês são os conflitos na América Latina, né? Por causa do subdesenvolvimento econômico e social, além de instabilidade política nos países latino-americanos, são motores para a ocorrência de tensões internas e em áreas de fronteiras, tá? No subcontinente, há conflitos ambientalistas, políticos e territoriais, além das guerrilhas armadas, como podemos observar, guerrilhas e narcotráfico aí, né? Que ocorre muito na Colômbia. A Colômbia é um país sul-americano que esteve no cenário internacional por muitos anos por conta da presença de movimentos de guerrilhas, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? A gente está falando da FARC, e o Exército da Liberação Nacional. As Farc surgiram aí no período de 1964 como uma organização política militar que, no entanto, muitos países, incluindo os Estados Unidos e a persistente a União Europeia, classificaram seus membros como terroristas por criarem um poder paralelo, utilizando táticas de guerrilhas, como sequestro, pressões democráticas, né? Diplomáticas e assassinatos, além de estarem ligados à produção de cocaína e ao narcotráfico. Isso é muito comum na Colômbia. Estima-se que a Farc dominavam cerca de 15 a 20% do território colombiano, especialmente nas áreas de floresta amazônica, no sudeste do país e nas planícies da base da Cordilheira dos Andes. Segundo o governo da Colômbia, no período de 2001, o auge na atuação, o grupo exercia o controle armado dessas regiões e contava com um efetivo de 6 mil a 16 mil guerrilheiros, incluindo menores de idade, tá? Nessas áreas, a Farc se controlava a produção e o tráfico de drogas e atuavam como um poder paralelo, tá? Então, tem mais assunto falando da Farc que vocês podem acompanhar dando continuidade aí o conteúdo de vocês na página 15, tá? Então tem bastante coisa aí falando da Farc aí dentro da Colômbia. Um outro assunto é a crise de refugiado, tá? Na América Central, alguns países apresentam instabilidade política, social e econômicas internas. Como resultado, parte de suas populações tem fugido para os países vizinhos em busca de melhores condições de vida. Exemplo disso, galera, a gente pode citar o Haiti, tá? O Haiti, por exemplo, sofreu sucessivos golpes militares, tendo sido governado durante muitos anos por ditadores que perseguiam opositores. Tal cenário levou à morte de milhares de habitantes locais, ocasionando uma crise política, social e econômica, especialmente pela pouca capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Essa situação fez com que a ONU mandasse força de paz para lá, que foi o período de 2004. Inclusive o Brasil participou dessa força de paz, sob a coordenação do Brasil, para promover a pacificação do país. A missão internacional conseguiu promover uma transição de governo, mas a situação no Haiti ainda é delicada, pois o terremoto que assolou o país, né, em 2010 destruiu cidades inteiras e provocando a morte de mais de 300 mil pessoas, tá bom? Aí fala também no texto da instabilidade política e econômica somada à catástrofe natural levou milhares de habitantes a fugirem do seu país, né, no caso o Haiti,
em busca de melhores condições de vida. Um dos principais destinos desses refugiados é o Brasil. Por isso que é comum encontrar dentro do Brasil haitianos, né? Principalmente nesse período de 2011, né? 2010, 2011. 2010 foi quando aconteceu o terremoto. E desde 2004, aliás, desde 2004, né? Essa situação já era bastante grave. Quando chegou em 2010, com o terremoto, isso acabou se agravando cada vez mais, ok? Podemos também citar, quando a gente fala de refugiados, tá? Os cubanos. São vários povos, né, que saem dos seus países de origem em busca de uma estabilidade, né, em outros países. E o Brasil é um desses países escolhido por esses povos. Então você encontra dentro do Brasil haitiano, cubano, gente de tudo quanto é lugar do mundo, né, buscando um refúgio dentro do nosso país. Então, muitos cubanos tentaram fugir do país em direção aos Estados Unidos. Muitos não conseguem entrar, outros até conseguem. Esses refugiados passaram a ser conhecidos como balseiros, né? Porque eles usam as balsas para atravessarem os oceanos em busca dessa melhor condição de vida. Honduras também é um outro país em situação delicada. Uma crise política instaurou-se no país em 2009, né? Fazendo com que milhares de pessoas saíssem do seu país de origem e também em busca de uma condição melhor. Tem aí também refugiados venezuelanos no Brasil, assim como o Haiti, Cuba. Não podemos deixar de falar da Venezuela, né? A Venezuela, país vizinho do Brasil, enfrenta problemas políticos e econômicos, como inflação, escassez de alimento, de remédios, de produtos básicos. Em 2018, a gente viu essa situação, né? A gente até falou em sala de aula sobre a situação na Venezuela, que quando as fronteiras foram fechadas, né? Principalmente do Brasil com a Venezuela, a população da Venezuela passando por situação muito difícil, onde vários países, né, tentaram aí ajudar. Então, o Brasil é um dos países que recebe, dos poucos países, vamos falar assim, dos poucos países que recebem refugiados do mundo inteiro. E os venezuelanos, como a Venezuela fica bem próximo do Brasil, eles aproveitam aí essa fronteira aí para adentrar ao Brasil. Ok? Então tem aí disputa de fronteira da América Latina, né? E é uma série de não só esses países que eu citei aqui no texto para vocês, mas tem uma série de outros países que a sua população acaba tentando sair da sua terra natal em busca aí de uma condição de vida melhor em outros países. Então essa situação dos refugiados, né, ela vem crescendo a cada vez mais. A cada ano essa situação ela vem piorando, né? Porque são vários fatores que contribuem para essa fuga, né? Para a saída deixar o seu país de origem para trás e ir em busca de uma condição de vida melhor. Tá bom, galera? Na página 18 também tem aí um texto complementar que diz assim: disputa da fronteira da América Latina. Peço a vocês que não deixem de olhar esse texto, que é um texto complementar, mas que ele é bem rico sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, tá? Então, é isso. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer o término das correções do capítulo 11, tá? Então não percam, fica atento aí. E qualquer coisa vocês já sabem, entre em contato, tá? Vocês já sabem como fazer. Beijo no coração, até breve, se Deus quiser.